Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje foi um vídeo muito pedido por vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, depois que eu postei a minha viagem em família para Arraial do Cabo, né? Vocês sabem que a gente viajou em família, agora em janeiro, e o lugar escolhido foi Arraial do Cabo. A gente alugou uma casa, a gente ficou lá 4 dias, fomos de van e isso gerou muita dúvida de vocês no quanto que a gente gastou, quanto fica uma viagem em família para Arraial do Cabo. Eu vou falar para Arraial do Cabo porque foi o lugar que a gente foi, tá bom? E também, gente, vou falar para vocês aqui as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram na nossa viagem. Não coisas ruins, mas assim, coisas que poderiam ter sido melhores, tá? E que com essa experiência que eu tive, você pode mudar e fazer o correto e ser muito mais tranquila a sua viagem, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Se você já gostar desse tipo de vídeo, já deixa o joinha, porque aí das outras vezes que eu for por um passeio em outra cidade ou em outros lugares, né? Porque eu fui em Copacabana, eu fui também em Cabo Frio. Então, nas próximas viagens que eu fizer, eu posso anotar o que eu gastei, quanto que eu gastei, para vocês saberem quanto que fica a viagem, tá bom? Quanto para lugares perto, quanto para lugares mais longes, enfim. Eu sou de Minas Gerais, para quem tá chegando aqui a primeira vez, eu moro em Barbacena, Minas Gerais. Então, da minha cidade até Arraial do Cabo, são 7 horas de viagem, tá bom? Só para vocês terem noção da distância que foi. O total de pessoas que foi na minha família foram 16 pessoas, tá? Foram 13 adultos e 3 crianças, tá bom? No total da família, então, 16 pessoas. Então, eu vou falar pra vocês quanto ficou a viagem pra todo mundo, tá bom? Não vou falar só a minha parte, porque tudo foi dividido. Eu vou explicar pra vocês como que a gente dividiu, como que a gente se programou pra fazer, tá bom? Bom, gente, vamos começar então pela casa, né? A gente foi escolher a casa pelo aplicativo Airbnb, que é um aplicativo muito famoso de aluguéis de temporadas de casa e de apartamentos quando você vai viajar. É um aplicativo muito bom, ele te dá várias possibilidades, o que é muito legal. A gente precisava de uma casa que fosse grande, que acomodasse toda a família, porque afinal de contas eram 16 pessoas numa casa só. Então a gente achou uma casa muito legal, né, em Arraial do Cabo. E a gente olhou também o lugar. Quando a gente foi escolher o lugar que a gente ia, a gente queria praia, né? Então como que a gente chegou até a decisão de Arraial? Pela casa. Foi aonde a gente achou a casa que tava assim, mais no valor que a gente queria. E também era uma casa que dava pra todo mundo ficar tranquilamente, confortavelmente nessa casa. E essa casa se situava em Arraial do Cabo. A gente foi pesquisar as praias de Arraial do Cabo, eram lindas, maravilhosas. Então a gente falou, tá aí, é pra onde a gente vai, tá? A casa, pra quem viu no vlog, viu que era uma casa bem grande. Ela tinha 3 quartos, gente, o tamanho do quarto era ótimo, era bem grande, bem espaçoso. Era uma casa bem arejada, tinha 3 banheiros também, o que era muito bom, porque muita gente, então tinha 3 banheiros. A sala também era bem grande, era uma sala com conceito aberto pra cozinha, o que eu falei que eu gosto bastante, né? E tinha uma varanda também do lado de fora, com gramado, tinha área de churrasqueira. A casa já vinha toda equipada, então tem os utensílios de cozinha, né? Tem os móveis também, as camas, no caso, para você dormir e tudo mais. Então, suportava todo mundo. Então, foi a primeira coisa que a gente fez. É uma casa que vai atender todo mundo, é no lugar que a gente quer, né? Praia, então vamos alugar. O valor da praia, quando a gente alugou, porque assim, quando você vai alugar, se você alugar na temporada, né, que é janeiro, julho, que é época de férias, então o valor sobe. A gente alugou a casa antes da viagem, a gente se programou antes. Então a gente pagou a casa, se eu não me engano, a gente alugou a casa em agosto. Então a gente teve agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro para pagar a casa. 5 meses para pagar. E a casa, gente, o valor total da casa foi 1.850, o aluguel para 4 dias, tá bom? A gente chegou lá no domingo à tarde, por volta de 3 horas da tarde, e saímos de lá na sexta-feira. Foi sexta ou foi quinta? A gente chegou aqui a gente saiu na sexta-feira. A gente saiu na sexta-feira, ou foi quinta-feira, gente? Nossa, minha cabeça tá péssima. Eu sei que a gente ficou 4 dias na casa, tá? Então esse valor de 1.850 foi por esses dias da casa, tá bom? Muita gente me pediu pra me passar o contato da pessoa que me alugou a casa e tudo mais. Só que teve os contras, gente. O que acontece? Quando a gente olhou lá no aplicativo, lá falava que era 20 minutos da praia. Porém, esses 20 minutos eram de carro, gente. Não era 20 minutos a pé, não era 20 minutos andando, não era 20 minutos assim.
Então a casa era um pouco longe da praia. Só que a gente só foi ver isso quando a gente chegou lá, né? Porque até chegar lá, a gente pensou que a casa era 20 minutos, e 20 minutos, pensar só 20 minutos é coisa perto, né? Só que não, gente, a casa era ótima, o lugar que a casa ficava era super tranquilo, um lugar super silencioso, era um condomínio no início, assim, muito bom, sabe? Sabe quando tá começando o condomínio? Tinha poucas casas ainda, então, assim, a casa era muito boa, o condomínio era muito legal, porém, era muito longe, né? A nossa casa ficava antes de Arraial do Cabo, antes de chegar em Arraial do Cabo, em um condomínio, né? E aí que foi a coisa ruim, porque a gente não se programou para isso. Porque o que acontece, gente? Arraial do Cabo, se você for de van, a van, igual a gente foi de van, daqui a pouco eu vou falar o valor pra vocês. A van tem que pagar uma taxa pra entrar dentro de Arraial do Cabo e pra circular dentro do Arraial do Cabo. Você tem que pagar um guia turístico lá dentro e você tem que pagar pra van entrar. O nosso motorista não pôde ficar os dias que a gente ficou lá em Arraial do Cabo. Então, ele não pôde entrar com a van em Arraial do Cabo. Ele só deixou a gente na casa e foi embora. Então, a gente ficou sem carro, a gente ficou sem van. A gente foi de van, não tinha carro. A gente ficou sem carro para se locomover lá dentro de Arraial, de sair do condomínio que a gente tava pra praia onde a gente queria ir. E realmente, gente, era bem longe. De carro, você ainda andava um pouquinho de carro, uns 15, 20 minutos, que dirá a pé. Não tinha nem lógica ir andando pra praia. Então, esse foi um contra da casa que a gente não prestou atenção e que eu aconselho a você a prestar atenção. Por quê, gente? O que acontece? Quando a gente chegou lá, as praias eram longe, a gente ficou numa casa, como eu disse, antes de chegar em Arraial do Cabo. Era uma casa legal? Era, mas era muito longe da praia. Então, tudo que a gente ia fazer, a gente tinha que depender de carro. E como a gente não foi com carro e o nosso motorista não ficou à nossa disposição, o que a gente teve que fazer? Uber. E, gente, ficou bem caro porque era bem longe e eram muitas pessoas. Como vocês viram, eram 16 pessoas. Então, um carro não comportaria isso tanto de pessoas. Então, o que tinha que fazer? Várias viagens. Então, o Uber levava, porque assim, gente, achar Uber pro lugar que a gente ficou também era muito complicado, porque eles não gostavam de ir lá para buscar, porque era fora da cidade, era mais fora de mão, né? Então não achava tão fácil Uber. Então lá a gente deu sorte que a gente achou uma moça que era Uber e ela fechou um pacote pra gente, todo dia a gente só ficava com ela, sabe? Só chamava ela. Só que nisso a gente tinha que fazer várias viagens no carro, porque o carro comporta 4 pessoas, né? E eram 16 pessoas. Então isso aí foi o chato, sabe, gente? A gente depender de Uber e assim, levava mó tempo. Aí a gente se programou ir na praia bem de manhã pra gente aproveitar bastante. Então a gente acordava 5 horas da manhã, né, pra sair 7 horas de casa. Como era muita gente, até todo mundo usar o banheiro, até todo mundo tomar o café, a gente arrumar as coisas pra ir na praia e tudo mais, levava um tempo. Então a gente acordava às 5 pra sair de 7 horas em casa. Porém, gente, 7 horas. A primeira viagem que ia, chegava umas 7h30 na praia. Depois ela vinha pra casa, voltava e buscava outra pessoa já o quê? Quase 8h30. Daí buscava e fazia outra viagem, chegava lá com essa pessoa 9 horas. Aí ela voltava, pegava o outro pessoal 9h30. Então teve isso, sabe? De ficar indo e voltando de Uber para buscar a gente na casa. Foi um pouco cansativo e a gente ainda teve que gastar um dinheiro extra. Cada viagem de Uber que a gente fazia era R$200 que deu pra família toda dividir, tá bom? R$200 por viagem. Então foi R$200 por dia que a gente gastou de Uber. A gente ficou 4 dias, então a gente gastou 2, 4, 6, 8. R$800 de Uber somente pra ir pra praia e voltar. Então olha só, olha o gasto que a gente teve com o Uber. Se a gente tivesse visto que a casa não era tão perto da praia e tudo mais, aí a gente alugasse uma casa que fosse perto da praia, a gente já ia economizar esses 800. Mesmo que a casa fosse mais cara, mas que fosse perto da praia. Mas são coisas que você tem que ver antes. Como foi a nossa primeira viagem em família, porque a gente já viajou, mas não com a família toda assim, né? Então foi a primeira viagem. Então assim, a gente apanha um pouquinho, mas é bom porque você aprende, né? E aí você não vai fazer o erro de novo. E aí eu tô compartilhando aqui com vocês pra se você for programar uma viagem com a tua família, você não fazer esse erro, tá? Então na hora de você alugar sua casa,
vê direitinho quantos minutos de carro que é desse lugar na praia, para você não ficar tão fora de situação assim igual a gente ficou e ter que depender de Uber. Se a gente tivesse ido de carro particular, tava muito mais fácil. A gente pegava o nosso carro e ia, era super tranquilo. Mas como a gente foi de van e o motorista não pôde ficar com a gente ficou a pé, né? Então a gente teve que pagar o Uber, tá bom? Bom, e aí, Fran, como que vocês fazem para dividir? Foi 1.850, 16 pessoas, como é que faz a divisão? Então, tudo que a gente fazia lá, a gente dividia por pessoa, tá? Então, foi 1.850 dividido por 16 pessoas, que totalizou esse total aqui, ó, tá vendo? Agora, e o Uber, Fran, como que vocês fizeram? Como a gente fechou o pacote com essa moça, ela cobrava 200 por dia do Uber para levar a gente na praia e buscar a gente na praia. Então, a gente dividia o R$200 pelo tanto de pessoa também. Então, era o 200 dividido por 16. Mentira, era dividido por 13, porque as 3 crianças a gente não colocou dentro do acoplado. No caso do Uber, tá, gente? Aí as crianças não pagaram. Então, a gente dividiu os R$800 dividido por 13 pessoas, tá bom? Que eram os adultos. Foi assim que a gente fez, tá? Fran, vocês foram de van, né? E aí, quanto que ficou a van? Então, gente, a gente alugou a van. A van era uma van confortável, uma van bem grande, porta-mala super legal, a van tinha ar-condicionado, era uma van bem legal mesmo. E a van era para 19 pessoas, só que a gente foi em 16, então ainda sobrou lugar na van, né? E aí, gente, a van foi R$2.300, tá? Fran, como vocês dividiram esses 2.300? A mesma coisa, tá bom? 2.300 dividido por 16 pessoas. Foi assim que a gente fez. E, gente, o bom de viajar assim em grande número, né, é que tudo fica em conta. Então, se você for somar aí o que ficou para cada um na casa, foi muito pouco. O que foi na van também, não foi muito. Então, vale a pena, né? Beleza, chegamos lá na casa e aí, né, eu já falei o conto pra vocês que ficou muito longe, de difícil acesso também. E aí chegamos lá, a gente priorizou o quê? Vamos fazer as compras, né? A gente tinha que fazer a nossa despesa, até porque, como o condomínio que a gente ficou não era perto da cidade, então não tinha padaria perto, supermercado perto, não tinha. Tudo era mais longe, tudo era 10, 15 minutos de carro para fazer absolutamente tudo. Então, no dia que a gente chegou, a gente aproveitou que o motorista ainda estava lá, pegamos a van e fomos fazer uma compra. Por que a gente decidiu fazer uma compra, a gente comer em casa? Porque sai muito mais em conta do que comer fora todos os dias, né? Então, você acordar, tomar o café na sua casa antes de ir pra praia, é muito mais barato que você acordar e ir para uma padaria que seja, né, no lugar e comer, porque vai ser mais caro. Refeições que a gente fez fora realmente saiu muito mais caro do que o que a gente comia em casa. E como a família era muito grande, a gente resolveu fazer uma compra, suprir o armário pra gente ter café da manhã, lanche da tarde, almoço e lanches à noite, tá? Então, Fran, quem cozinhava? Quem ficou na parte da cozinha foi eu e minha mãe. Então, a gente ficava fazendo as coisas, né? Então, por exemplo, eu fazia bolo, fazia torta, a gente fez almoço. Então, eu e minha mãe que foi fazendo. A gente decidiu o cardápio que ia comer todos os dias pra gente saber o que ia comprar, né? Então, a gente comprou as coisas de café da manhã, que foi basicamente leite, manteiga, requeijão, pão, né? Pão de forma, porque o pão de sal a gente só comprou fresquinho no dia, mas depois ele fica ruim. Então a gente achou viável comprar o pão de forma, compramos alguns biscoitos, rosquinhas e eu fiz bolo também, né? Fizemos torta também, torta de frango. Então a gente ia se revezando assim, fazendo essas coisas, tá? E o almoço a gente escolheu o cardápio, então a gente sabia o que tinha que comprar pra fazer. E aí a gente comprou. As nossas compras, eu até compartilhei no vlog, ficou em R$845. Pense, gente, ficou muito barato, porque R$845 para 16 pessoas almoçarem, comerem um lanche à noite, comerem café da manhã e ainda ter um lanche à tarde, né? Um café da tarde. Então, assim, foi barato, gente, pro tanto de pessoas que foi, eu achei muito barato. Mais uma vez, a gente dividiu esses 845 por pessoa, tá? Tudo era dividido por pessoa, tá bom? Agora, Fran, como é que foi lá em Arraial do Cabo? O que vocês gastaram? Como que é lá e tudo mais? Vamos lá. A primeira praia que a gente visitou foi a Praia do Forno, né? Que você pode chegar por uma trilha ou você pode chegar de barco-táxi. Se você escolher ir de barco-táxi porque você não quer subir a trilha e ter também a experiência do barco, o barco, se eu não me engano, era 10 ou 15 reais por pessoa, tá? Pra te levar até a Praia do Forno. Porém, no dia que a gente foi,
a Marinha tinha proibido os barcos de estarem, né, navegando porque o vento estava muito forte. Então não estava funcionando o barcotáxi. Então o único meio de chegar à Praia do Forno realmente era a trilha. E a trilha você não paga nada, você só vai subir ela e pronto, acabou, tá? Chegando lá na Praia do Forno, você tem que procurar um guarda-sol e cadeiras e mesas para você sentar com a sua família. Então, gente, o negócio realmente é pesquisar. Porque logo que a gente chegou na praia, o primeiro lugar que a gente perguntou quanto que era a mesa e tudo, aí o moço falou que lá eles eram por consumo. Então você pagava o consumo e aí você ganhava a cadeira e a barraca. Mas o mínimo do consumo era R$365. Então a gente achou muito caro, porque a gente não queria consumir lá. Como eu disse pra vocês, a gente ia almoçar em casa, que ia sair mais viável pra gente. Então a gente lá na praia era só um lanchinho, porque a gente tomou café de manhã em casa. A gente ia pra praia, chegava na praia por volta de 8, 8h30 da manhã, e aí ficava até 1h30 da tarde, depois ia pra casa almoçar, sabe? Então pra gente não era legal almoçar na praia, ficaria mais caro. Então a gente só queria o guarda-sol. E aí os primeiros lugares era assim, tudo que a gente perguntava era 365, 395 para você ter o guarda-sol com as cadeiras. Aí a gente foi andando, quando a gente chegou mais lá no final da praia, porque a Praia do Forno tem pouco espaço de areia, né? É como se fosse uma ilha. Aí a gente achou por R$100, olha a diferença. Não era por consumo, era só a barraca e as cadeiras, né? Então a gente pegou cadeira para todo mundo, guarda-sol para todo mundo, acho que foi 3 guarda-sol, se eu não me engano, e as cadeiras para todo mundo, e aí saiu por R$100, tá? Esses R$100 a gente mais uma vez dividiu para todo mundo, que ficou super baratinho, não pesou no bolso. E como a gente levou, gente, a minha família é farofeira, entendeu? A gente ia pra praia com as nossas coisas, porque, gente, coisa na praia é muito caro. Então, se você quer economizar, você vai levar as suas coisas. Então, o que a gente fez? A gente levou caixinha com água gelada, né? A gente levou os nossos cooler com água gelada, suquinho para as crianças e sanduíche. Eu fiz sanduíche, né? Coloquei no plástico filme, coloquei dentro ali, gente, quem tivesse fome ali no período que a gente estava na praia, comia ali. Porque na praia a nossa intenção era o quê? Comprar somente água de coco, se fosse comprar, né? Um sorvete, um picolé que passasse. Mas comer mesmo, a gente não queria. Depois eu vou até contar experiências pra vocês no dia que a gente comeu, tá? E aí, na Praia do Forno foi isso, gente. A gente só gastou R$100 pra pagar o guarda-sol e a cabana. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa vai pra praia, né? E não tem como ficar sem guarda-sol. E pra você comprar o guarda-sol também é meio complicado, porque tem o lugar certo de ficar o guarda-sol. Aí você tem que ficar perto da maré, porque longe da maré. Enfim, gente, né? Tem um lugar certo que você, quando leva seu guarda-sol, pode colocar. Você não pode colocar o guarda-sol em qualquer lugar, entendeu? E fora, né? Como é que vai carregar a cadeira para 16 pessoas? Não existe, né, gente? Ficar no chão também, na areia o tempo todo também, não dá. Então tem que pagar o guarda-sol. Então você, tipo assim, já tem que reservar um dinheiro para isso também, né? Além da comida, da passagem, do aluguel da casa, você tem que pensar também nos gastos extras que você vai ter. Então a gente teve o gasto extra do Uber e dos guarda-sóis, tá? Beleza, no segundo dia a gente resolveu ir na Praia dos Anjos. A Praia dos Anjos, gente, a barraca era muito barata, o guarda-sol. Se eu não me engano, era R$50 o guarda-sol, tá? E aí era por consumo também, você tinha que consumir até R$50 para você ter direito no guarda-sol e nas cadeiras. Nesse dia na Praia dos Anjos, como tava muito gostoso o dia, tava bem legal a praia e tudo mais, a gente decidiu almoçar lá. A gente falou, vamos almoçar aqui mesmo. Olhamos o cardápio e pedimos lá 2 combos de comida para todo mundo, que o moço disse que serviria para 16 pessoas. Entre o cardápio, né, o cardápio foi arroz, feijão, frango frito e salada. Foi isso que a gente pediu e o combo seria para todo mundo. Pedimos o combo, gente, chapuletada na cara, né? Quando chegou o combo era um mini combo e, tipo assim, quando a gente foi ver a conta, foi bem caro. Se eu não me engano, a gente pegou lá 2 combos, né, desse que eu falei com vocês, que vinha o arroz, o feijão, o frango frito e salada. Pegamos também uma porção pequena de batata frita para as crianças e pegamos refrigerante em lata para todo mundo. Então, ao total foram 16 refrigerantes em lata, né? Se eu não me engano, meu esposo me falou, gente, que eu acho que foi quase R$600 esse almoço que a gente fez na praia. E não valeu a pena, porque foi muito pouco, o combo realmente era pequeno para todo mundo. O combo que ele disse que daria para 12 pessoas, gente, o combo serviria o quê? 4, 5 pessoas no máximo. Então não valeu a pena, a gente pagou super caro numa coisa que não valia a pena. Então o que eu aconselho?
quando for ficar, né, para pessoas que querem economizar, porque vocês estão com dinheiro para gastar, beleza. Mas se você quer economizar, muita gente falou, Fran, mostra pra gente soluções econômicas pra gente poder viajar e economizar, né? O que eu acho? Eu acho que almoçar não vale a pena. Na praia, não. Só se você sair da praia e achar um restaurante, né, na orla, do lado de fora mesmo lá do coisa. Aí você acha um restaurante bacana e aí você come, ou que seja um restaurante de prato montado, ou que seja um restaurante self-service, sem balança, enfim. Mas você vai ter que sair da praia, tá? Se você quiser comer na praia, você quer a comodidade, tá ali. Porque o que acontece? Se você sair pra comer, você perde o seu guarda-sol. Então você vai ter que pagar o guarda-sol e ainda pagar o almoço que você vai consumir, né? E se você resolver comer lá na praia, o que eu aconselho é não pedir almoço, porque é muito caro e a porção é muito pequena. Então é melhor você pedir porções de petisco mesmo, né? Então espetinhos, que é o que vale a pena, gente. Espetinhos, uma batatinha, uma mandioquinha, uma coisa assim, só pra você petiscar, entendeu? Não achar que você vai fazer refeição grande, porque realmente fica caro, tá? Então nesse dia na Praia dos Anjos, o nosso consumo foi de R$600, junto com o guarda-sol. Aí, novamente, né, teve aquela coisa da divisão. Então, a gente achou que não valeu a pena. Talvez se a gente tivesse pegado ali um espetinho para cada um, tinha sido melhor do que aquela porção de comida que veio, que realmente, gente, fomos enganados, porque a porção não servia aquilo tudo de pessoas. Mas, enfim, foi uma experiência, levamos de boa, continuamos o passeio e tá tudo bem. No outro dia, resolvemos ir para Cabo Frio, porque Cabo Frio é bem pertinho de Arraial do Cabo. Como que funciona? Fomos na Praia do Forte. Na Praia do Forte, os guarda-sol é a mesma coisa, é por consumo. Como a gente pegou um guarda-sol que era para família, então é um guarda-sol tamanho família, ele custava R$350 com o consumo. Você tinha que consumir até 350 para você ter o direito de ter o guarda-sol, tá? Nesse dia, como a gente já tava mais esperto, né, porque a gente viu o preço que teve lá do outro, então nesse dia eu resolvi pedir pastel e espetinho para todo mundo, gente. Tava uma delícia, foi muito gostoso. Então eu comprei, a gente pediu um refri lata para todo mundo, para cada um pastel de carne, quem quis de carne, quem quis de queijo, escolheu o seu sabor. O pastel era bem grande, então um pastel para cada um e um espeto. Então tinha espeto de peixe, de frango e de um outro negócio que eu não lembro. Ou era só de frango e peixe? Não sei, mas eu lembro que quase todo mundo pediu frango, só o meu cunhado e minha irmã que pediu o de peixe, tá? Aí nesse dia, se eu não me engano, ficou em R$550 tudo, tá? Porque era 350 até o consumo, só que a gente passou do consumo, porque a família era muito grande. E aí deu pouquinha coisa pra cada um, gente, porque quando divide pra todo mundo fica super barato pra pagar. Aí nesse dia valeu a pena, por quê? Porque a gente comeu bem, era uma coisa gostosa, que valeu a pena pagar, tá? Mas pra vocês terem uma noção de quanto é comer na praia, né? Comer mesmo ali sentado, comer as coisas que a praia te disponibiliza. Então é um pouco mais caro. A mesma coisa a questão do picolé. Na Praia do Forno, o picolé, o mais barato era R$10 cada. Aí você fala, mas é só R$10, né, Fran? Mas pensa, você compra um picolé pra você, pra sua filha, igual no meu caso, são 4 picolés. R$40 4 picolés. Eu acho caro, gente. Pelo amor de Deus, R$40 em 4 picolés, pra mim é muito caro mesmo. Eu comprei, porque a gente tava com muito calor e as crianças viram o carrinho do picolé, então elas querem comer o picolé, né? Eu acho que é caro dessa forma, porque é difícil acesso, ou também não sei, gente. Só sei que é caro o bicho, tá? É caro o trem e foi R$10 cada picolé. Já nas outras praias, na Praia dos Anjos, na Praia de Cabo Frio e tudo mais, tem os carrinhos com picolé acessível, que é de R$4. Um picolé maravilhoso, de casquinha dura e cremoso por dentro. Uma delícia, R$4 somente. Porém, Cabo Frio também tinha esse picolé de 10, 15, 20, R$25 com picolé. Gente, tá pra nascer o dia que eu vou dar R$25 no picolé. Não dou, gente. Pode me chamar de mão de vaca, mas não dou, entendeu? Picolé pra mim é tudo picolé. Então, pronto, acabou. E aí, é isso, gente, entendeu? As coisas na praia não são muito baratas, não. Então, você tem que saber economizar, senão você vai e seu dinheiro fica todo ali e você não tem como fazer mais nada depois, entendeu? Pra continuar o seu passeio. O que eu indico é, se programem primeiro, não vai tipo assim, vamos viajar amanhã, você marca a viagem amanhã, de hoje para amanhã, entendeu? Sem nada planejar. Então isso não vale a pena, tem que ter um planejamento para você se planejar financeiramente. Porque, gente, é muito ruim você ir para um lugar e você ficar com medo de passear por você não ter condições de pagar,
ou você ir pro lugar e voltar da sua viagem cheia de dívidas, porque aí o que acontece? Você tá lá super de boa na praia, se divertindo. Aí você chega em casa, quando chega um boleto do seu cartão, você cai pra trás e uma dívida muito grande porque você não teve planejamento. Então tudo aqui em casa, sério mesmo, gente, eu tenho uma educação financeira maravilhosa, modéstia à parte, sabe? Então aqui a gente se planeja muito. Então pra fazer essa viagem, a gente se programou, a gente pagou a casa com antecedência, a van a gente alugou com antecedência, aí a gente já foi guardando o dinheiro da van, já foi guardando o dinheiro da casa, já foi guardando o dinheiro de tudo. Quando a gente foi fazer o nosso passeio, a gente já tinha o nosso dinheirinho guardado pra gente poder passear, tá? E pesquisar, não chegar no primeiro lugar e já fazer as coisas, porque vale a pena pesquisar, tá? Então a dica é, procure uma casa que seja, fique de olho na casa, né? Pra você não entrar numa furada. A gente não entrou em furada, foi uma escolha nossa. A casa realmente era aquilo que ela oferecia, que ela propusia. O negócio foi a falta de interpretação, porque a gente falou, lá tava escrito 20 minutos da praia. Beleza, mas era 20 minutos da praia de carro, tá? Então, andando era quase 1 hora andando, gente, de verdade. Ou até mais, tá? Então, prestem atenção nesses detalhes, tá bom? Quando você for alugar sua casa, aluga com antecedência. Se você for com a sua família, tenta alugar com antecedência, porque vocês podem parcelar no cartão e dividir as parcelas, e cada mês uma pessoa da família paga, né? Conforme vocês vão dividir. Então, tem que se programar, tá? Comer em casa também economiza muito. A gente economizou muito tomando café da tarde e o café da manhã em casa e o almoço em casa também. Economizamos demais. E fora que a gente comia uma comida super gostosa, caseira, que a gente fazia. Então a gente chegava morrendo de fome da praia, tomava um banho bem gostoso e refrescante e almoçava a nossa comidinha deliciosa, fresquinha que a gente fazia. E quando vai todo mundo, se você dividir as tarefas também, não vai pesar pra ninguém, né? Então uns lavam louça, outros cozinham, outros limpam o banheiro, outros... né? Cada um fazendo a sua parte, não fica pesado pra ninguém. Então é isso, gente, o resumo de tudo, ó, pra vocês anotarem. A nossa van para 16 pessoas, 2.300, a casa 1.850, de Uber nós gastamos R$800, compras R$845, R$100 pro guarda-sol na Praia do Forno, o guarda-sol na Praia dos Anjos, R$50 somente, e na Praia de Cabo Frio, o guarda-sol pra família, R$350 com o consumo, tá bom? Então é isso, gente. Particularmente é isso. Foi uma viagem maravilhosa. A gente vai guardar pra vida. Eu acho que toda vez que eu olho essas fotos me dá uma nostalgia muito grande, porque foi um momento muito especial e vale muito a pena. Mas o que eu quero deixar pra vocês é se programem, tá? Se programem pra você fazer um passeio legal, voltar e ficar tranquilo depois, não ficar louco porque você fez muita dívida pra viajar e tudo mais, e ir também sabendo que tem muitas coisas que vai sair do plano. Ah, mais uma coisa. Tinha coisas que a gente fazia separadamente, né? Então, por exemplo, no passeio de buggy, só foi eu, o meu esposo, minha irmã e meu cunhado. O restante da família não quis ir. Então, só a gente foi. Então, só a gente pagou o nosso passeio. Pra quem tem dúvida, o passeio de buggy foi R$80 por pessoa, tá bom? Então, no caso, eu e meu marido, R$160, tá? E também em Cabo Frio a gente quis fazer o passeio da banana, né? Que é uma banana que vai no mar e tudo mais. Esse passeio custou R$40 por pessoa. E eu indico muito, porque foi maravilhoso, foi muito gostoso de fazer. A gente se divertiu à beça. O buggy também é incrível, porque te leva nas praias de Arraial do Cabo, os pontos turísticos que são maravilhosos. O pôr do sol é incrível. E também, no outro dia, a família toda foi no passeio de barco. Esse passeio de barco eu não fui, porque foi no último dia. Eu tava super cansada, eu tava com um pouquinho de insolação, então eu resolvi ficar em casa com as crianças. Foi no dia que a gente ia vir embora, eles resolveram fazer esse passeio de barco, que também vai em vários pontos turísticos de Arraial do Cabo. E foi R$60 por pessoa esse passeio de barco, tá? Então esses são alguns passeios que você pode fazer em Arraial do Cabo, que é o passeio de buggy, passeio de barco, tá? E lá em Cabo Frio a gente fez o de banana, tá bom? Mas todos eles valeu muito a pena. Minha família que foi no passeio de barco achou a experiência incrível, os lugares eram paradisíacos e é uma viagem muito legal. Dentro do pacote de R$60 que você paga por pessoa, você tem direito a água, a um refrigerante para quem não bebe, tá? Nossa família não bebe bebida alcoólica. Então você tem direito a um refrigerante, uma água, uma salada de fruta e um espetinho, se eu não me engano, tá? Porque a viagem demora, você vai de manhã e só volta 3 horas da tarde. A mesma coisa o buggy. O buggy a gente sai hora
mais ou menos 3, 4 horas da tarde e a gente voltou só às 7 horas da noite. Então são passeios longos, porque ele te leva em vários lugares de Arraial do Cabo, que é incrível, são passeios maravilhosos que vale muito a pena. Então se você for, eu te aconselho também a se planejar para levar esse dinheirinho para você fazer algum desses passeios, tá bom? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado de ter sabido aí um pouquinho, né, de como que foi a nossa viagem, de quanto que a gente se gastou, mas o segredo é se planejar, se organizar e pesquisar, tá bom? É isso, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, que é muito importante pra mim. Me conta também se você é igual eu, tá? Se você gosta de pesquisar, se você gosta de fazer planejamento assim, me conta aqui que eu quero muito saber, tá? Grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!